Olá, meu nome é Elizabeth Rogatti da Silva, sou mestranda do mestrado profissional em Letras em Rede, Prof. Letras, da Universidade Estadual do Norte do Paraná, UEMP de Cornélio Procópio. E a minha orientadora é a professora doutora Ana Paula Franco Nobre Brandileone. Esta pesquisa se insere no âmbito do Prof. Letras, na área de estudos literários, e intitula-se Educação Literária, o Gênero Dramático e as Relações Étnico-Raciais em O Leão e a Joia de Ouro e Soul. Contextualizando a pesquisa, propõe-se discutir qual o lugar ocupado pela literatura na escola, especialmente dentro dos documentos oficiais que embasam o trabalho do professor, como a BNCC e o Referencial Curricular do Paraná. Segundo, quais critérios são utilizados pelo professor para a escolha de uma obra literária que contemple tanto as questões éticas como estéticas. Terceiro, como o trabalho com o texto literário pode ser inserido numa prática pedagógica orientada que leve à formação de leitores ou de uma comunidade de leitores. Quinto, qual a relevância de se pensar as relações étnico-raciais de modo a promover uma reeducação dessas relações no contexto escolar, tendo em vista a Lei 10.639/2003. Pensando numa prática social de responsabilidade da escola, que leve ao letramento literário e, enfim, à educação literária. Nesse sentido, ao centro encontra-se o professor, como grande impulsionador, fomentador de uma prática que leve à educação literária. Na introdução, propõe-se uma reflexão sobre os desafios que os professores de língua portuguesa e de suas respectivas literaturas na educação básica brasileira têm enfrentado desde a promulgação da Lei 10.639/2003, que prevê a abordagem de aspectos da história e da cultura afro-brasileira. A ação pedagógica de educação pela literatura, a partir da sistematização dos procedimentos didáticos, a fim de levar ao letramento literário e à promoção de debates sobre a valorização e o respeito à diversidade. Elaboração e análise de proposição didática, a partir dos pressupostos metodológicos do Círculo de Leitura, COSSOM 2014, de modo que se possa efetivar a educação literária via leitura na escola, visando dar enfoque à reeducação das relações étnico-raciais por meio da narrativa dramática. Seleção do gênero dramático e da obra O Leão e a Joia, de Ouro e Soul Inca, de 2012, com o intuito de suscitar reflexões críticas que congreguem questões éticas e estéticas, bem como favorecer aos estudantes a oportunidade de experimentar, por meio da ficção, modos de compreensão das diferentes culturas e o alargamento de seu referencial estético, cultural e crítico. Quanto à metodologia, a pesquisa apresenta abordagem qualitativa, já que interpreta, discute e atribui significados aos assuntos abordados, e do ponto de vista metodológico é de base exploratória amparada em procedimentos teóricos, tais como bibliográfica e documental, com o intuito de ampliar o arcabouço teórico sobre o assunto investigado. Adotou-se como metodologia de ensino o círculo de leitura, COSSOM 2014, por favorecer a aprendizagem coletiva e colaborativa ao ampliar o horizonte interpretativo da leitura individual por meio do compartilhamento das leituras e do diálogo em torno da obra literária selecionada, COSSOM 2014. Quanto aos resultados de discussão, a formação inicial e continuada do professor, muitas vezes inadequadas, pode provocar, não raro, o apagamento do trabalho com os textos literários em favor da instrumentalização do texto para o ensino de leitura. Prática de leitura literária restrita, frequentemente, à leitura de fragmentos que, quando realizada em sala de aula, faz parte de atividades extras de leitura, ou outras denominadas como especiais ou episódicas dentro da rotina escolar. O apagamento do estudo do texto literário nos documentos oficiais
com a Base Nacional Comum Curricular, de 2017, e o Referencial Curricular do Paraná, Princípios, Direitos e Orientações, de 2018, e situa um texto literário como apêndice da área de linguagens. Ambos os documentos, a literatura não é tratada como conhecimento primordial para a formação humana e cidadã do estudante. A ausência de uma prática sistematizada para o ensino de literatura, escolarização da literatura como conteúdo a ser ensinado, cabendo, pois, ao professor formular, implementar e avaliar estratégias para o trabalho com o texto literário. Ainda em relação aos resultados de discussão, a importância de se trabalhar os conteúdos escolares que estejam associados à vivência do aluno, relevância de abordagem de temáticas atuais que deem visibilidade ao respeito à diversidade e à promoção de uma educação inclusiva, conforme preceitua a Lei 10.639/2003, com o intuito de resgatar historicamente a contribuição dos negros na construção e formação da sociedade brasileira. A escolha do gênero dramático de circulação limitada, ou por vezes quase nula na sala de aula, apresenta-se como um desafio para o jovem leitor em formação, uma vez que possibilita a aproximação com a arquitetura textual, que difere de outros gêneros com os quais tem mais contato. A abordagem do texto literário, considerando sua forma e conteúdo, já que a construção dos seus significados passa pelo modo como o texto é construído, que, segundo Cândido, o conteúdo só atua por causa da forma, e a forma traz de si, virtualmente, a capacidade de humanizar, devido à coerência que pressupõe e sugere. A literatura e sua função emancipadora e humanizadora conforme os pressupostos de Cândido, Eco e Júlio. Nas conclusões, considerando que a pesquisa está em fase de elaboração ainda, tem-se a expectativa de que ela proporcione reflexões acerca da prática docente e contribua para o aperfeiçoamento do ensino-aprendizagem do texto literário, assim como no empreendimento de novas experiências de ensino da literatura no contexto da sala de aula, auxiliando os estudantes no desenvolvimento da sensibilidade para o estético, no refinamento de sua formação leitora, bem como aprimorar o senso crítico, humanizar e minimizar as diferenças e práticas discriminatórias ainda tão marcantes na sociedade brasileira. Meu grato reconhecimento à professora doutora Ana Paula Franco Nobre Brandiglione, minha orientadora, pelo tempo dedicado à orientação, pelos conselhos imprescindíveis, pelo apoio constante e pela paciência de sempre. Agradeço aos meus filhos pela compreensão e encorajamento, a todos os meus professores do Prof. Letras, em especial a professora Marilúcia dos Santos Domingues Stricker, pela dedicação, disponibilidade e apoio irrestritos, e ainda aos professores da banca de qualificação, Martina Fittipaldi e Tiago Alves Valente, pelas riquíssimas contribuições. Essas são as referências que eu utilizei. Muito obrigada.